Boa tarde, pessoal. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho sobre a Contra-Reforma, tá bom? Vamos finalizar o conteúdo que já estamos trabalhando desde a aula passada. Hoje a gente vai focar na Contra-Reforma, principalmente na questão da Inquisição, ou seja, o Tribunal do Santo Ofício. Como bem sabemos, a Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica contra a reforma protestante do Lutero. Lembram que ele apontou suas 95 teses, questionando algumas atitudes, algumas práticas que a Igreja Católica estava cometendo no período, que precisariam ser revistas. Então a Igreja Católica, através do Concílio de Trento, que a gente já trabalhou também, eles se reuniram e ao longo de muitos anos discutiram o que poderia ser feito para amenizar a situação, certo? Olhar para dentro da igreja, o que poderia melhorar. E dentro dessas questões de melhoras, algumas práticas, alguns dogmas foram reafirmados e a gente vai ter a Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício para julgar algumas questões, principalmente da questão da heresia, ou seja, aqueles dogmas que iam contra a Igreja Católica, tá bom? Então a gente vai rever esse conteúdo aqui, a gente vai trabalhar de forma bem breve, mas que vai contemplar o que a gente precisa saber. Com a expansão do protestantismo na Europa, a Igreja Católica entrou em crise. Isso não é novidade, a gente já trabalhou semana passada. Essa crise foi devido justamente a partir da reforma de Lutero, né, a ramificação da igreja, novas igrejas surgindo e o número de fiéis caindo. Fiéis que antes estavam submetidas aos dogmas religiosos católicos já abriam a mente e pensavam de forma diferente. Então a Contra-Reforma foi o quê? Um conjunto de medidas adotadas para se combater, ou seja, retardar esse aumento protestante na Europa, principalmente. Então a gente vai ter, dentre os fatores ali da Contra-Reforma, a criação da Companhia de Jesus, o Index, né? Então são tentativas de conter esse avanço. Dentro desse contexto, por exemplo, a Companhia de Jesus vão ser vistos como heróis da fé, pois eles vão sair da Europa, vão para a África, para a Ásia, vão vir aqui para a América para divulgar tentativa de aumentar o número de fiéis no cristianismo, catequizar os colonos indígenas também. Mas o foco nosso hoje é a forma desse julgamento. Então, esse concílio de Trento foi iniciado pelo Papa Paulo III, foi de 1546 até 1563, tá bom? Então foram vários anos de discussão, uma autocrítica se inicia com o Papa Paulo III. Em 1538, junto com um grupo religioso, foi produzido um documento onde se fazia uma autocrítica aos interesses materiais da igreja e ao comportamento imoral de muitos clérigos. Então, dentro desse contexto, a gente tem a venda de indulgências, lembram que era aquele perdão pelos pecados mediante um certo pagamento, a questão do celibato, né? O padre em si não poderia ter esposa, a gente sabia que não era bem assim. Eles chegavam a ter companheiras e até mesmo amantes, então o comportamento era totalmente imoral. Então era uma autocrítica para tentar melhorar essa questão. Dentro desse contexto, a gente vai ter, como o professor falou, a criação da Companhia de Jesus, tá bom? Realmente soldados de Cristo, os heróis da fé, que vão ter essa missão de levar a fé no Deus católico para outras partes do planeta, para o novo mundo na visão do europeu, principalmente para os nossos indígenas aqui na América, para os nossos nativos. Então eles eram vistos como heróis da fé e nada mais do que era uma tentativa de conter esse aumento do protestante na Europa, também em outras partes no mundo.
Então a gente tem a criação da Companhia de Jesus. Essa ordem religiosa se semelhava com o exército, por isso que eles eram considerados soldados de Cristo, como eram chamados, tá bom? E tinham essa missão. Foi assim no nosso país, com os nossos indígenas, eles levavam esse novo Deus. A gente sabe que dentro da visão sociológica foi errado, foi aplicado o etnocentrismo, porque os nossos indígenas já tinham o seu Deus, mas dentro daquele contexto das grandes navegações, naquele período do mercantilismo, naquele período da contra-reforma, tentativa de conter o avanço daqueles que já acreditavam de uma nova forma de se autoconhecer e compreender as questões bíblicas, as questões religiosas, foi uma tentativa válida pela Igreja Católica de reunir novos fiéis. Uma imagem aqui sobre o Concílio de Trento, tá? A reunião que a gente já viu na semana passada, vocês receberam material, bem interessante, né? Então, querendo modificar a Igreja, o Papa Paulo III convoca os membros do alto clero para uma assembleia, onde o objetivo desse concílio era resolver os problemas da fé e eliminar vários problemas que levaram muitos a entrarem nas religiões protestantes. Essas religiões protestantes, a gente já sabe, se iniciam com Martinho Lutero, depois a gente vai ter, por exemplo, o anglicanismo, o calvinismo. Eram religiões que se assemelhavam com a doutrina da Igreja Católica, mas tinha uma visão diferente em relação à fé, né? À salvação, às práticas, à questão do Papa, aos dogmas religiosos, a questão da adoração de santos, a questão do celibato dos seus líderes religiosos casarem ou não. Então, para tentar conter esse avanço protestante na Europa, se inicia o Concílio de Trento. Dentro de algumas daquelas proibições que o professor falou, foi dentro desse concílio proibido, então, a partir daquele momento, a venda de indulgências, aquele perdão dos pecados através de um certo pagamento não poderia mais existir. A obrigatoriedade de se estudar em um seminário para se tornar um clérigo, e não por indicação, não por ser de uma família rica, não por uma família pagar, né, para ter aceito o filho como um padre, um alto cargo dentro da própria Igreja Católica. Então isso aqui, essa venda foi proibida. Também foram reafirmados alguns dogmas religiosos. Por exemplo, aqui a salvação só pode ser através da fé e boas obras. Isso aqui já diferencia o protestante. Para Lutero, era só através do quê? Da fé. E essas boas obras não. Para a Igreja Católica continua sendo pelas boas obras. A gente vai ter os 7 sacramentos, naquela questão do batismo, tudo aquilo. O celibato, para quem não sabe, está lembrado aqui, é o padre não poder casar, não ter esposa, não ter família, viver para Cristo, certo? A indissolubilidade do casamento, ou seja, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Essa foi a questão base para o surgimento do anglicanismo na Inglaterra. Então continua da mesma forma, não pode haver separação. A infabilidade do Papa, ou seja, representante de Deus na Terra é o Papa, nada mais. O culto à Virgem Maria e aos santos continua. E a manutenção da hierarquia eclesiástica, ou seja, o Papa, os bispos e assim por diante. Dentro desse contexto aqui, pessoal, a gente vai ter, né, o tema da nossa aula que a gente vai focar hoje, que é a reativação da Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício, que era justamente para julgar e punir aquelas pessoas que eram consideradas de ser hereges. Ou seja, o que é um herege? É aqueles que resolvessem questionar ou falar algo diferente dos dogmas católicos, tá bom? Então, para combater essas ideias diferentes, essas heresias, a Inquisição usava do terror. A gente já viu algumas imagens semana passada, a gente vai rever mais algumas hoje.
Também foi criado nessa época, lá em 1559, o Index, que era o que? Uma lista daqueles livros que eram proibidos pela Santa Inquisição. Tá? Isso serviu então para atrapalhar o desenvolvimento cultural e científico, porque quem queria fazer uma pesquisa e, por exemplo, mostrar que o que a igreja pregava estava errado, era diferente. Você corria o risco de ser julgado num tribunal desse, para uma fogueira, né, ser torturado, afogado, ou sei lá, pendurado, crucificado. Então eram várias as penas que você poderia cumprir caso o que você pensasse ou divulgasse fosse contrário aos dogmas da igreja. Então a Contra-Reforma foi mais atuante em Portugal e Espanha. Não é de se estranhar dentro dessa questão. São os países pioneiros nas grandes navegações. São países que estavam na era moderna vivendo a fase do mercantilismo, dando os primeiros passos dentro daquelas monarquias absolutistas, certo? Então, por serem pioneiros nas grandes navegações, já tinham colônias, e foi assim que, por exemplo, na questão de Portugal, né, metrópole, aquela que havia colonizado nosso país, que os jesuítas chegaram até as nossas terras. Então a gente vai ter aqui, ó, a Inquisição, retomada pelos reis católicos, atuou contra os núcleos protestantes, contra os convertidos que conservavam práticas judaicas, e nos casos de bruxarias e feitiçarias também. Então, bruxaria e feitiçaria é tudo considerado aquilo que era diferente da fé católica. Então, você poderia fazer um chá, uma roupa, um ritual, uma oração diferente do que era da igreja, era considerado, sim, como bruxaria, uma feitiçaria, e você era julgado sem direito de defesa nenhum. Então o vizinho entregava, não gostava do outro vizinho, já falava que ele era um bruxo, alguma coisa, e assim ia. Foi uma fase realmente de muito terror. Através desse tribunal, muitos considerados hereges, aqueles que pertenciam ao protestantismo, também foram punidos. A Santa Inquisição investigava qualquer considerado suspeito de não seguir os ensinamentos católicos. As pessoas que não seguiam a religião eram chamadas de hereges e eram perseguidas pela Igreja Católica. Também houve perseguição e inquisição por parte dos protestantes, sim, contra aqueles que não aceitavam os seus ensinamentos, aqueles que eram considerados traidores. Então foi uma fase realmente de terror, onde com certeza Deus não ficou nada contente com o que acontecia, né? E hoje ainda acontece muito isso, né? Pessoas que em nome de Deus, em nome da religião, acabam matando, julgando, isolando, por se considerar, estou fazendo um trabalho de Deus. Tenho certeza que Deus não fica nada contente com essas coisas, nem naquele momento, nem nos dias de hoje. Então cabe a nós respeitar e aceitar que existem crenças, religiões diferentes, mas nenhuma inferior. Nenhuma é melhor ou pior, são apenas diferentes. O Deus é o mesmo, tá bom? Os métodos dessa Inquisição eram a tortura e a morte na fogueira. Foram os que foram mais utilizados nesse período de Inquisição, tá? Para se ter ideia, essa Inquisição durou em Portugal até 1821, ou seja, foram muitos anos de tortura, tá bom? Então a delação permitia aos inquisidores prender os que não estavam de acordo com a doutrina da igreja, ou seja, sem direito de defesa, sem nada. Você foi acusado de bruxaria, de ser uma herege, de estar fazendo as coisas erradas. O que é que você... Como é que você vai se defender? Não tinha como. Então foram usadas várias formas de tortura e essas pessoas sim acabavam, né, por causa da dor, do sofrimento, acabavam falando, não, eu sou bruxo mesmo, eu estou em pecado, mas não é porque fosse verdade, mas não suportava a dor. Então tinha o julgamento, né, quem ia julgar esses pecados dessas pessoas, essas bruxarias, para a pessoa confessar, usavam-se das mais violentas formas de tortura. A gente pode ficar espantado, nossa, professor, mas é uma tortura. Sim, se a gente pegar a história do nosso país, em 64 até 85, a gente viveu a ditadura no nosso país, né?
houve muita tortura, quase ou pior do que essa que a gente vai acompanhar nas imagens. Então, ó, o pé da pessoa estava aqui, essa acendia uma fogueira e esquentando o pé dessa pessoa, queimando aos poucos para punir essa pessoa. Como foram a Espanha e Portugal que deram início à expansão marítima e à colonização do novo continente, a fé católica através dos jesuítas, ou seja, a Companhia de Jesus, Soldados de Cristo, foi levado para as colônias na América Central e Sul, enquanto os protestantes acabaram chegando à América do Norte, ou seja, naquela região onde foi colonizado pelos ingleses, diferente da nossa colonização. Os ingleses fizeram uma colonização de povoamento, realmente foram lá para morar e viver, enquanto os portugueses fizeram no nosso país uma colonização de exploração, retirar o que tinha aqui e mandar para a Europa. Conteúdos que a gente já trabalhou, tenho certeza que trabalhamos, mas com certeza mais adiante iremos rever. Então aqui ó, a gente tem uma forma de tortura, essa aqui é a roda, tá? A pessoa ficava girando nessa roda aqui e ela era algumas vezes espetada com algumas farpas ou um braseiro ficava aqui e ali ia queimando aos poucos, sendo torturados até ela confessar os seus crimes. Essa é uma forma de tortura que é o afogamento através de um funil. Essa pessoa ela era induzida, né? Ela era obrigada a ingerir muita água, acabando se afogando e confessando também seus pecados. Essa aqui é uma forma de desmembramento. Essa pessoa ficava presa dentro dessa armação de madeira e aos poucos suas partes inferiores e superiores acabavam sendo cortadas a partir do momento que essa peça era esticada. Tinha também o pêndulo, ou seja, essa pessoa ela era pendurada pelos braços ou pernas, tá bom? E ficava por várias horas pendurados ali, sofrendo até participar de outra forma de tortura. Essa era a cadeira em que essa pessoa ficava sentada aguardando a sua inquisição. Ela era toda espetada, era amarrada às pernas, os braços, as costas. Essa pessoa que era acusada de bruxaria desde o primeiro momento que entrava dentro do tribunal da Inquisição, ela já passava por várias terríveis formas de tortura. Mais uma cadeira. Essa aqui é como uma cama, tá bom? Vocês vão observar aqui que tem um cano, uma torneira, tá? Não vão achar que isso aqui existia na época que não. Tá? Essas aqui são imagens de museu, tem alguns museus que guardam essas ferramentas que foram usadas na Santa Inquisição, né? Para expor, tá? A pessoa ficava amarrada em cima desse aqui, esses roletes ficavam girando, despedaçando literalmente as pessoas que usavam em bruxaria, tá bom? Essa aqui era uma tortura horrível, tá? Que era o potro. A pessoa ficava amarrada e o seu ânus era colocado nessa ponta. Na questão do masculino, o homem era o ânus, nas mulheres a vagina, certo? Ele ficava por várias e várias horas ali sofrendo e agonizando, né? Até na maioria das vezes entrar em óbito pela dor, pela hemorragia, pela infecção, né? Porque isso aqui quase não era, basicamente não era limpo, né? Então a pessoa morria de infecção, de dor, de tudo. Extremamente terrível, certo? Mais uma forma de tortura, de novo ali no potro, tá vendo? A pessoa ficava fincado, sentado ali, suas partes inferiores e superiores eram esticadas, justamente para sentir dor. E a pessoa ficava presa nessa gaiola, passando fome, até confessar seus crimes. Foi muito utilizado também nesse período, enquanto se aguardava o julgamento. Mais uma imagem que ilustra o afogamento, tá bom? A roda que o professor falou ali atrás, tá? Isso aqui ficava girando, essa pessoa acabava desmembrada. Mais uma imagem
sobre o pêndulo, tá? Tudo isso aqui foi feito em nome da fé. Professor, mas é errado. É errado, mas dentro daquele contexto daquela época, era o que eles tinham, tá? Então não cabe a nós aqui, nem o professor julgar. Errado é, mas dentro daquele contexto, era o que se vivia. Na visão da igreja, era uma tentativa de salvar essas pessoas. Então todos deveriam ser salvos. Então, a partir do momento que essa pessoa confessasse a bruxaria, suas práticas pecaminosas, só assim ela conseguiria o perdão. Então, se para ela confessar ela deveria sofrer, passar por essa tortura, então valeria a pena, na visão deles, dentro daquele contexto daquela época. E a forma mais comum que a gente viu ali era o quê? A fogueira. Essa pessoa era amarrada no tronco, ateado fogo. Ali, a partir daquele momento, ele seria perdoado, né, e alcançaria a vida eterna, uma vida eterna de paz, tranquilidade, a partir do momento que ele confessasse suas práticas pecaminosas, né? Então, como o professor falou, dentro da visão deles era o correto naquela época, e não cabe a nós ficar questionando, cabe a nós analisar, porque são fatos históricos, são fontes históricas, tudo que o homem produz, fez ali atrás, é fonte histórica e cabe a nós hoje analisar, tá? Para que não se repita. A gente às vezes é muito radical na questão da religião, cabe a nós aceitar a diferença. Existe hoje muitas religiões, cada um tem seu Deus, cada um tem sua forma de adorar, acreditar ou não acreditar. Cabe a nós respeitar essa visão do outro para que não se repita mais situações como essa. Não somente na questão religiosa, mas na questão política também. Então, é isso, pessoal. O professor deixou separado para vocês um material bem interessante para leitura também, tá? E algumas atividades. Então vai ficar separado tudo isso ali. Vocês façam a análise, tirem suas próprias conclusões e, mais do que isso, respeitem a visão do outro, tá bom? No demais, se cuidem. Tchau.